Boa noite. A paz seja convosco. Estamos aqui mais uma noite, nas graças de Deus, para a honra e glória do santo nome dele. Vamos dar continuidade na nossa leitura, Ezequiel capítulo 10. Vamos louvar a Deus primeiro, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Pediu a Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer.
Glória a Deus. Vamos continuar louvando e adorando o nome santo de Jesus, porque só Ele é digno. Glória a Deus, aleluia. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Eu posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, não importa que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro
tua voz, não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia. Glória a Deus. Só lembro comecinho do outro louvor aqui que eu acabei esquecendo. Lembrei. Ousado amor. Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soplastes tua vida em mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amor lutou por mim, e tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim, e tu tens sido tão bom pra mim. Oh! Mesmo assim se entregou. Oh, Aleluia, Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para
Deus. Paz seja convosco, irmão Mike. Seja bem-vindo à live. Vamos estar orando para que Deus abençoe esse momento da palavra e venha falar nos nossos corações. Amém. Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, soberano e altíssimo é o Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Clamamos a Ti, Te convidamos a fazer parte desse momento, para que o Senhor venha falar conosco. Senhor, dá-nos sabedoria, discernimento e entendimento da Tua palavra agora. Fala no nosso coração, tira de dentro de nós tudo aquilo que Te desagrada, para que haja mais espaço para Ti, Senhor. Fala conosco, fala com a nossa alma neste momento, e que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel capítulo 10 nos diz assim: a segunda visão dos querubins. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma com pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Sucedeu, pois, que quando ele, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis que rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e a outra roda junto ao outro querubim. E o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quanto ao seu aspecto, as quatro tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando estes, andavam para os quatro lados deles. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava: roda. E cada um tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo, rosto de homem, e o do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas, para se levantarem
de sobre a terra. Também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E levantando-se eles, elevavam-se elas, porque o Espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alcançaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram. E as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E as semelhanças dos seus rostos eram as dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. O aspecto deles e eles mesmos, cada um andava para diante do seu rosto. Amém? Irmãos, imagina que visão teve Ezequiel desses anjos, vendo tudo isso, como aqui foi explicado, né? Eu acho que a mente da gente não consegue imaginar o tamanho da grandeza de tudo isso, né? Mas o que me fez lembrar neste momento, lendo este capítulo, eu não me recordo o versículo, senão eu ia achar aqui para a gente poder ler e meditar, é que a Bíblia nos diz, né, que Deus falou que Deus preparou para aqueles que o amam. É tão maravilhoso que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e não chegou ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se isso aqui Deus já nos anuncia através da sua palavra, uma coisa dessa, grandiosa, poderosa, um ser que Deus criou, anjos, querubins, né? Com tanto poder e maravilhosidade, imagina o que Deus preparou, que está, posso dizer, em oculto para nós. Imagina Deus em pessoa. Não tem como a gente imaginar o tamanho da grandeza, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e sobre tudo e todos. Como não almejar estar com um Deus tão grande assim? Que tudo criaste para o seu louvor, para a sua adoração, nos criou a sua imagem e semelhança, colocou em nós um amor do qual não dá para compreender, porque, né, em João 3,16, a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, que se fez homem, se fez carne, sofreu por nós, nos ensinou a viver, a andar em santidade, porque Ele não pecou. Jesus era e é santo e sempre será. E por amor Ele sofreu o que era para nós sofrer, para que tenhamos a vida eterna e possamos vivenciar o que acabamos de dizer, o que Ele preparou para os que o amam, que não chegou ao coração do homem, nem um olho viu, nenhum ouvido jamais ouviu. Olha a grandeza disso. Vale a pena a gente se entregar tanto às coisas desse mundo, pois também a palavra de Deus nos ensina e nos exorta de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Viver o melhor dessa terra, talvez 80 anos, 90, 100, tudo bem. O melhor dessa terra você pode buscar e viver
todos esses anos. Mas se ponha no meu lugar, eu estou com 33, se eu morrer aos 100 ainda me resta 70. Mas e a eternidade? O que eu farei com ela? Para onde eu vou lançar minha alma? Para viver o que Deus tem de melhor para mim, que está em oculto? Ou viver o que a palavra de Deus me diz? Ser lançado no lago de fogo por viver uma vida que Deus não quer para mim. Porque sobre o inferno a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra para que não andamos em pecado, para que não andamos amando as coisas desse mundo, vivendo na luxúria, no pecado da prostituição, da bebedice, das drogas, de tudo que há de errado nesse mundo, e viver todos esses anos e depois toda a eternidade no lago de fogo. Pensa só, o que seria a eternidade para nós? 1000 anos? Não, 1000 anos é pouco. A gente consegue contar. Se você tivesse numa eternidade de 1000 anos, você contaria. 100 milhões de anos? Talvez você conseguisse contar. Mas uma eternidade sem fim, você não consegue. Pois esta é a eternidade que está preparada para todo aquele que anda contra toda a lei de Deus. Mas veja só também, a mesma eternidade você pode passar vivendo o melhor que Deus preparou e não nos contou. Não chegou ao coração do homem, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu. Porque a gente sabe que houve, né, um dos apóstolos que foi ao céu. Deus o levou em visão. E ele viu as coisas lá. Assim como Ezequiel viu essas visões desses anjos. Mas há algo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e não chegou ao coração. Ou seja, não podemos sentir, não podemos desejar, sentir o que Deus preparou. Mas agora veja bem, Deus também deixou isso para nós decidir. Sabe por quê? Porque ele disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não te obriga. Mas veja a diferença das coisas que Deus coloca nas tuas mãos para que você escolha. Você tem o seu livre-arbítrio. Eu tenho. Tem épocas que a gente anda cego. Eu andei cego. Sabe por quê? Porque o pecado, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Isso está lá em Romanos. Morte espiritual. Você não sente sede de Deus, você não quer buscar a Deus. Você acha que não precisa. Crer não basta. Dizer que eu creio da boca para fora. Como crê em Deus se não o busca? É importante a gente entender que Deus, Ele não vai te forçar. Mas a palavra dele é o caminho, porque Ele é o caminho. E quando a gente se atenta a tudo que aqui foi ministrado, você percebe que essa vida é passageira demais. É um dia de cada vez. Porque Deus também nos ensina, não fiqueis ansiosos por nada, nem pelo dia de amanhã. Quem de nós pode acrescentar um côvado na nossa vida? Um dia. Se nós não sabemos se amanhã vamos acordar. E Deus nos ensina a não olharmos para trás, para o nosso passado. Porque nós temos o hoje para viver.
Mas passando um dia de cada vez, se passa 1 ano, se passa 5 anos, se passa 10 anos. E quando você me vê, meu querido, já passou tempo demais. E talvez amanhã já seja tarde. Para que deixar para amanhã se você pode se entregar hoje a Jesus? Se você pode voltar a viver, a buscar pela tua salvação enquanto ainda há tempo. Para que você viva o melhor e viva com Deus. E não passe, não se lance no lago de fogo por toda a eternidade. Não vale a pena. Os prazeres deste mundo não vale a pena. Toda a eternidade no lago de fogo, e o pior, sem a presença de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz isso. A segunda morte. A segunda morte, quando você é lançado no inferno, você jamais terá a presença de Deus. Você pode orar, você pode fazer o que for, clamar, chorar. Deus não vai te atender. Mas hoje, se você orar, se você se arrepender dos teus pecados e voltar para Deus, Ele é fiel para te perdoar e abençoar a tua vida. E te dar a salvação. Só Ele é a salvação. O que Ele nos disse? O que Jesus nos disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É difícil entender uma palavra dessa? Não é. É difícil a gente buscar? Não é. Basta a gente querer. Querer. Da mesma forma que a gente busca o pecado, busca as coisas desse mundo, é porque queremos, ninguém obriga. Mas tenha em mente uma coisa, é você quem se lança no inferno. Não é Deus. Você tem escolha. Você tem a chance, você ainda tem vida, pensa nisso. O prazer de uma vida errada, o prazer de uma bebida, de uma droga, o prazer da luxúria, do dinheiro, de qualquer outra coisa, não vale a pena. Eu não consigo largar. Larga, porque eu tenho certeza que você não vai querer passar um dia sequer no lugar de tormento que a Bíblia diz que é o inferno. Um dia é muito, eu acho que um minuto sequer no inferno nos faria, olha, sem a presença de Deus ainda. Imagina. Porque a gente se lembra de uma passagem falando assim, para que você veja a diferença da passagem, né, onde Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha. Ali o rei pediu que aquecesse, se eu não me engano, 70 vezes mais, não foi isso? Eu não me recordo se foi 7 ou 70. Mas imagina que quando as pessoas, os servos do rei, abriram a fornalha para lançá-los, eles já morreram queimados, carbonizados, de tão quente. Mas ali, os três, com a presença de Jesus, eles caminharam lá dentro. Caminharam e não se queimaram. Mas lá no inferno você não vai ter a presença de Jesus. Lá você vai queimar. Mas isso é para aquele que escolhe. É para aquele que quer essa vida, que busca o pecado, que permanece no pecado. Este é o caminho. Deus não vai te obrigar. É importante a gente se atentar a isso. Jesus é a salvação, meus irmãos. Olha que palavra maravilhosa, né? Uma visão de anjos. Isso Deus nos contou aqui para que a gente possa, né, saber.
Mas imagina só, viver algo que jamais possamos imaginar, que Deus preparou para os que os amam, na presença dele, eternamente. Eu quero isso para minha vida, eu quero para minha família e quero também para você. Que Deus te abençoe. Vamos estar orando agora pela nossa vida, pela nossa família, para que Deus nos dê direção, para que possamos guardar estas palavras no nosso coração e mudar. E eu tenho certeza que você vai viver o melhor com Deus, porque Ele é poderoso o bastante para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos para Ele. Agora imagina o poder de Deus. Infinitamente mais. Está na Bíblia. Não é minhas palavras, não. Foi Jesus quem disse. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, é no nome santo de Jesus que estamos orando a Ti neste momento, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família. Colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos toda a nossa casa, que o Senhor visita neste momento, Senhor, cada um que está orando conosco neste momento, que ouviu da Tua palavra, que o Senhor venha transformar, ó Pai, a vida de cada uma delas. Visita o seu mais íntimo do seu coração, da sua alma, da sua mente. Trabalha, Senhor, tira tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor possa abençoar o seu caminhar. Abençoa, Senhor, e nos livra de todo o laço do mal. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades e transgressões. Lava-nos com teu sangue. Nos dá direção, Senhor Jesus. Que o Senhor possa se achegar a nós neste momento. Que o Senhor possa entrar no nosso lar, na nossa vida, Senhor, e fazer morada nesse momento, Pai. Estamos clamando pelo único que pode nos dar a salvação, que é a salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Venha fazer parte, ó Pai, da nossa vida neste momento. Joga por terra todo o mal, toda a retaliação, todo o levante do inferno, ó Pai, toda a obra maligna, Senhor, que foi feita contra a vida de todas as pessoas que neste momento ouvem e ora conosco. Senhor, visita o lar, quebra o laço do inimigo, Senhor, quebra as correntes que Satanás tem colocado, segurando, Pai, esta vida na bebedice, na prostituição, nas drogas, ó Pai, que o Senhor possa libertar da idolatria, joga por terra, Pai, todo o levante do inferno, toda obra contrária, Senhor, toda obra maligna que é feita contra as nossas vidas. Senhor, meu Deus, eu peço a Ti, ó Pai, purifica as nossas vestes, purifica, Senhor, a nossa mente, joga por terra a escama que Satanás tem colocado nos olhos, ó Pai, do Teu povo, e não tem buscado a Tua face, mesmo sendo conhecedor da Tua palavra. Joga por terra esse mal, ó Pai. Abra os seus olhos, Senhor Jesus, para que se atente à Tua palavra, Senhor, e arrependa dos seus pecados e volte, Senhor, aos Teus braços. Aquele, Senhor, que ainda não te aceitou, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor Jesus, fazer a obra para que venha, Senhor Jesus, a se entregar nos Teus caminhos, nos Teus braços, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu peço a Ti que abençoa toda essa família, Pai, que ouve esta oração. Abençoa seus filhos, ó Pai, seus trabalhos, abra as portas de emprego. Abençoa, Senhor, para que seu lar seja próspero. Abençoa o casamento, ó Pai. Quebra toda a contenda, todo inimigo que tem lançado setas malignas, ó Pai, para trazer briga e separação neste lar. Pai, entre casais, entre também familiares, ó Pai. Filhos e pais, irmãos e irmãos, ó Pai, quebra esse laço do mal, Senhor. Dá-nos direção para vivermos conforme o Senhor tem ordenado, Senhor. E o Senhor possa também, ó Pai, tirar do nosso coração toda mágoa, toda angústia, todo fardo pesado, Pai, que temos trazido no nosso coração. Ensina-nos a perdoar, ó Pai, para sermos perdoados. Que o Senhor venha, Senhor Jesus,
resplandecer a tua face, Senhor Jesus, no nosso lar. A tua presença seja conosco em todo o tempo, Senhor meu Deus. Ó Deus Santo, que seja feita a tua vontade em nome de Jesus, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amados irmãos, finalizamos por aqui, breve, então, vamos dar continuidade no livro de Ezequiel, capítulo 11. Tá bom? Que Deus abençoe. Você já está abençoado em nome de Jesus. Breve estamos de volta. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E sejam transformados pelo Evangelho. A Bíblia nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É importante a gente ouvir a palavra, para que a gente tenha fé e creia no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.